vamos lá. Bom, a reunião está sendo gravada, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Wilde Cardoso, eu sou coordenador da Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né? Hoje é dia 9 de maio de 2022, 9 horas e 20 minutos. Nós estamos iniciando a primeira reunião da alocação de água para o sistema hídrico Entre Montes, Riacho São Pedro. Estamos aqui, então, com representantes diversos da região, né, e que têm ações aí nessa região, com relação ao uso da água. Eu vou aqui, então, solicitar aos participantes que se apresentem, né, dizendo o nome e a instituição que representam. Vou iniciar aqui com Ailton. Por favor, Ailton. Pode se apresentar? Olá, bom dia para todos. Meu nome é Ailton Cordeiro, sou aqui da área da Montante, Barragem Entre Montes. E estamos aqui para primeira vez que eu participo dessa reunião, assim como está sem água, né? Antes a gente só participava quando tinha água aí que era para liberar água para as comportas. Agora é uma reunião tão importante quanto a outras, né? As outras que já houve, porque agora a gente pode debater das coisas futuras que podem acontecer, né? Como também uma equipe possa vir aí na parede, verificar a estrutura, essas coisas da barragem, né? Então, muito bom dia para todos. Muito obrigado, Ailton. Antônio Erenilton, pode se apresentar, Erenilton? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Antônio Erenilton, como algumas pessoas já me conhecem. Represento a associação aí no Consul Entre Montes e ainda sou o coordenador presidente do Consul ainda, que não teve a eleição ainda estou ainda como presidente, né? Maravilha, Erenilton. Obrigado. Alexandre Moura, pode se apresentar? Bom dia. A apresentação, Alexandre Moura, do Denox SPE. Obrigado, Alexandre. Edgar Machado. Bom dia, sou Edgar Machado, trabalho na Comar com o Wilde Cristiano. Gustavo Pestana. Bom dia a todos novamente. Gustavo Pestana, eu sou analista social da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Ok, obrigado. Lucelena. Bom dia, eu sou Lúcia Helena, sou da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias Hidrográficas aqui da APAC. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lúcia. Norma. Bom dia, Norma Sueli, Denox SPE, Unidade de Campo da Bacia do Pajeú. Obrigado. Robertson. Bom dia a todos. Robertson Fontes, gestor de apoio institucional da APAC. Obrigado. Salatiel. Bom dia a todos. Meu nome é Salatiel, sou engenheiro civil e estou como o chefe da Unidade de Segurança de Barragem, né, do PICE, pela Codevasf, né, que hoje faz a operação e manutenção desse eixo e futuramente do eixo norte. E eu agradeço muito o convite, porque esse portal do Entremonte é um dos principais portais aqui de Pernambuco, a partir da barragem, né, do reservatório de Mangueira. Ok, muito obrigado, Salatiel, pela presença. Décio Campos. Está nos ouvindo, Décio? Seu microfone está desligado. Décio? Alô, Wilde? Isso, ligou. Rapaz, o som está muito ruim aqui, eu estou ouvindo vocês muito mal. Por isso que eu entrei e retornei agora para ver se melhorava um pouco o sinal. Eu estou te ouvindo muito bem, não sei os demais. Aqui está tudo ok. Nós também. Então. Tá legal. Pronto.
É assim, eu não estou ouvindo bem. Na medida do possível, eu vou conversando com vocês aí, tá certo? Vou tentar melhorar aqui. Tenta aumentar o seu alto-falante, né? Já tentei, isso que eu estou tentando aqui e não sei o que é que está acontecendo. Vou tentar aqui. Tá, eu vou falar mais alto um pouquinho para que você possa ter aí acesso às informações, tá bom? Vamos lá, então estamos aqui com um quadro interessante, Ana, APAC, Denox, Codevasf, né? E 2 representantes da região, né? Estou sentindo a falta aqui de representantes da Prefeitura de Parnamirim, que é sempre relevante, né? Mas, como disse aí o Gustavo, vamos ver se na reunião de quarta-feira, quando nós vamos fechar aí os encaminhamentos, né, sobre essa questão das águas aí do Entremontes, a gente possa trazer mais pessoas aí da região. Como de praxe, eu vou fazer aqui uma introdução, fazendo uma apresentação sobre o quadro, a realidade aí do Entremontes, né, e do Riacho São Pedro, para que a gente possa, então, ter um nivelamento entre nós e fazermos, então, o debate. Para isso, eu vou compartilhar com vocês, né, uma apresentação em PowerPoint. Vocês podem confirmar se ela está sendo visualizada? Tá sim, Wilder. Só colocar aí no modo apresentação. Muito obrigado. Coloquei agora no modo apresentação. Tá ótimo. Então, como dito, ou seja, hoje nós temos a reunião do dia 9 e na quarta-feira, dia 11, nós temos a segunda reunião para poder fechar encaminhamento sobre a alocação de água de Entremontes, né? Nós previmos aqui alguns temas, né, para discussão, ou seja, fazer uma avaliação do que aconteceu do ano passado para este ano, né? Discutimos algumas questões aí específicas, dizem respeito à recuperação do hidromecânico do reservatório Entremontes, a nova curva que define, né, a estimativa aí do volume que pode ser armazenado de água no reservatório, que foi elaborada pela APAC. Né? Vamos falar um pouco sobre usos e barragens no Riacho São Pedro, e eu vou pedir licença aqui aos senhores para poder propor aqui, se o Salatiel concordar, né, uma fala também da Codevasf sobre o Entremontes e o PISF, né? Se Salatiel, você concorda de dar uma atualizada aqui para a gente, quando a gente, daqui a pouco, sobre isso? Eu tenho informações ainda um pouco limitadas, porque hoje o Eixo Norte está sobre a pré-operação do Ministério. Certo. Então, eu não tenho com tanta exatidão, né, dizer o status hoje da barragem, né, e como está a estrutura de controle, né, que sai, né, do reservatório de Mangueira para o perímetro irrigado, né, dali do Brígida, né, isso. Isso. Tá, eu não tenho ainda informações substanciais nesse momento, mas eu posso na quinta-feira, né, nesse meio tempo conseguir informações com os colegas aqui do Ministério e repassar para vocês. Quarta-feira, tá? Só para... Perdão, quarta-feira, dia 11. Então, a gente poderia já deixar pré-agendado, porque são 2 temas interessantes aí, Salatiel, que as pessoas podem se interessar. Um é relativamente à construção do ramal Entremontes. Exato. Esse é um ponto relevante. E o outro é com relação à recuperação da barragem Entremontes como um todo, tendo em vista aí o que está sendo feito nos demais reservatórios receptores do PISF, né? Então, exato, se puder nos trazer essa informação na quarta-feira, eu acho que vai ser muito interessante. Sim. Farei esse esforço, sim. Maravilha. Então, isso aí fica para quarta. E aí, nós vamos falar um pouco sobre o uso da água deste ano, né?
sobre a comissão de acompanhamento e o termo de alocação. Bom, eu pensei em fazer algo, diríamos, dar uma geral mesmo nessa questão dos usos aí do Entremontes, uma vez que nós temos pessoas novas aqui, né? E aproveitei muito do que nós já tínhamos discutido o ano passado, né? Ou seja, mostrar qual que é a realidade do açude Entremontes e do uso das águas ali deste açude. Né? O Entremontes ele fica aqui na região de Parnamirim, né? Ele tem 2 trechos bem distintos. Tem um trecho primeiro, né, que é entre Entremontes e o encontro com o rio Brígida, né? Nesse trecho, nós temos cerca de 44 quilômetros e temos aqui uma comunidade, que é a comunidade de São Pedro, que é sempre uma comunidade, diríamos, que é um ponto de referência relevante, uma vez que ela tem sido objeto aí de restrições de uso em função de não ter água no Entremontes, como vai ser o caso esse ano, né? Então, o Entremontes ele serve para perenizar essa região, e do Brígida para baixo, na verdade é o próprio Brígida, né, até o São Francisco, nós temos o açude, como chama lá? Chapéu, né? Gente, me ajuda aí. É a barragem do Chapéu. Barragem do Chapéu, né? E a Barragem do Chapéu, que ela é operada pela APAC, né? Então, nós temos aqui esse trecho final, que a gente acredita que seja um trecho que pode ser atendido tanto pela Barragem do Chapéu quanto pelo Entremontes, né? Só corrigindo, Wilder, não é a APAC que opera o reservatório, é a Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco. Ok, obrigado pela correção. Né? Ou seja, na verdade, a secretaria que opera sob a gestão, diríamos assim, né? A gestão, os comandos da APAC, né? Também, né? Ok, então vamos lá. Então, nós temos aqui, o ano passado, nós nos reunimos, fizemos aí, algumas coisas aconteceram, outras nem tanto, né? As coisas interessantes que aconteceram no ano passado foi que houve a oportunidade de fazer aquela descarga de água, né? E essa descarga de água foi aí uma operação acompanhada o tempo todo pelos usuários, né? Houve um trabalho interessante aí conduzido pelo Ailton e pelos usuários de montante, que foi um mapeamento dos usuários de cima, assim como aconteceu também com o mapeamento dos usuários do Rio, né? Tivemos aí uma ação de recuperação das comportas, que foi uma conjugação de esforços aí da prefeitura, do DENOX, para que houvesse, então, aquela liberação de água, né? E isso com o apoio da prefeitura, né? Então, acho que tivemos algum sucesso o ano passado, pelo menos no sentido de tentar aproveitar melhor as águas que estavam depositadas no Entremontes para servir ao pessoal do Riacho São Pedro. Há uma ação, acho que importante, foi realizada pela APAC, né, que foi a verificação da capacidade de acumulação de água do açude Entremontes. A APAC, aí, com o apoio do Robertson, né, e de outros colegas da APAC, ela elaborou uma curva baseada num estudo que o Estado de Pernambuco fez, que se chama Pernambuco Tridimensional, ou PE3D, né? E hoje a gente tem a ANA, a APAC e o DENOX utilizando uma mesma curva para saber qual que é o volume que nós temos reservado no Entremontes, sobretudo acima da cota 374, que é aquela cota que nós consideramos a cota mínima para a água sair para o Riacho São Pedro, né? Que é onde começa o volume morto,
Tá? Então, essa ação foi realizada, né? Aqui tem algumas fotos aí da saída da água, né, que aconteceu, e da equipe que participou aí desse processo, né? Eu não sei aqui exatamente quem são as pessoas, mas foram todos esses colegas aí que participaram lá dessa ação de abertura, né? Então, nós temos aqui algumas fotos, né, sobre isso, e também temos aqui o registro, né, que agora a gente já tem aqui na ANA, desse levantamento que o Ailton e o pessoal da região aí, a montante, né, da região do reservatório, fez com relação aos usuários da água no Entremontes, na parte de cima. Eu queria destacar, nesse ponto, a concentração em 2 grupos. Um grupo que está aqui mais ao norte, né? E um grupo que está aqui a oeste. Tá? Vocês veem aqui na parte de baixo, que é onde está a barragem e o sangradouro. Tá? Então, esses usuários, tanto a oeste quanto a norte, efetivamente são usuários que ficam em situações muito difíceis, situação muito difícil, né? Quando há um rebaixamento do reservatório, né? E provavelmente devem ser usuários também que estão numa região em que o solo deve ser até melhor. Aí depois até o Ailton pode me confirmar, porque nós vemos aqui uma série de propriedades rurais nessa região aqui a oeste, né, em função da demarcação que se vê aqui na imagem de propriedades que se implantaram aqui, né? Diferente dessa região mais próxima do reservatório, em que nós temos aqui poucas propriedades identificadas. Tá? Então, esse aqui é um problemão, né? Ou seja, significa que há uma dependência grande, né, de um volume de água aqui substantivo, porém, esse volume de água, abaixo de determinado nível, ele não consegue mais atender, apesar de ele ser grande, né, nós temos aqui ainda cerca como que a gente estava passando aqui, cerca de 12 milhões de metros cúbicos, né? É um volume bastante razoável, mas esse volume de 12 milhões não consegue atender sequer as pessoas que ficam ao entorno do reservatório, né? Então, esse é um problemão. A gente exatamente vamos ter que discutir formas de atendimento a essa comunidade que fica montante. Tá? Bom, quando a gente vai para a região de baixo, né, aqui nós temos uma figura que mostra o reservatório lá na parte superior esquerda, né, o sangradouro e a descarga. Logo depois, nós temos uma estação de monitoramento da ANA, aqui a jusante. Essa estação de monitoramento é uma estação que nós já programamos para este ano, uma recuperação nas réguas, né? E vamos ver se o ano que vem a gente estabelece aqui uma curva-chave. O que é uma curva-chave? É uma curva que correlaciona a altura da régua com a quantidade de água que está passando no Riacho São Pedro, né? Então, nesse primeiro trecho, como vocês veem aqui, de cerca de 7,5 km, nós temos vários barramentos implantados, vários, né? Tá? Nós podemos contar aqui pelo menos 5 barramentos nesse trecho inicial, que vai até essa rodovia, né, que passa aqui embaixo. Tá? Então, nesse trecho aqui inicial, o que tem se visto, sim, pelo menos, qual que é as providências que as comunidades têm feito? Criar esses pequenos barramentos para permitir o uso da agricultura bem próximo aqui do rio. Como vocês podem ver, tem vários usuários aqui.
Esses barramentos são muito interessantes para garantir essa produção. Por outro lado, quando tem pouca água, eles são um complicador para fazer com que a água desça para regiões mais ajusantes, né? Então, essa situação, ela se agrava quando a gente vai para o trecho da BR, da PE, né? Da PE que fica aqui em cima, canto superior esquerdo, para baixo, que aqui se localizam a partir da rodovia para baixo, rio abaixo, a PE 555, nós se localizam talvez a maioria dos usuários da água e a jusante do Entre Montes, tá? Então, nós temos essa região aqui de cima e a região de baixo da PE, ou seja, tudo aqui em volta da PE 555, que eu diria que é o trecho em que nós temos mais usos da água já identificados, tá? E também tem muitas barragens, né? Também tem muitas barragens. Na hora que a gente dá um zoom, né, a gente vê que há aqui várias barragens, por exemplo, aqui abaixo da Fazenda Jacaré e Fazenda Lagoas, tem um barramento aqui muito visível, né? Se a gente for descendo, né, ali na Fazenda Varzinha 2 tem outro barramento, na Varjota tem outro, e assim por diante, né? E somente depois da Varjota é que nós encontramos a comunidade São Pedro, né? Então, essa comunidade São Pedro, para ela ser atendida, você tem que passar por uma série de barramentos até a PS 555. Depois nós temos mais um trecho grande de usuários a montante da comunidade São Pedro, só assim chega à comunidade, tá? Isso faz com que a gente tenha efetivamente tido muita dificuldade em atender isso em situações em que o reservatório está baixo, tá? Bom, na parte final, né? Na parte final aqui, com 27 quilômetros, né? Nós temos aqui esse trecho em que, evidentemente, nós temos poucos usos, mas o Erenilton, né? Parece que fica aí também, nessa região, mas que onde está, tem uma vantagem, que é a possibilidade de atendimento tanto pelo Chapéu quanto pelo Entre Montes, tá? É o trecho final até o Rio São Francisco. Bom, então, resumidamente, ou seja, nosso calo, diria o seguinte, é ver como, em situações críticas, a gente pode atender aqui as regiões que estão aqui no açude Entre Montes, e, em especial, esses 21,7 quilômetros até a comunidade São Pedro. Essa, diríamos, é uma prioridade máxima, uma vez que é onde estão localizados a maior parte dos usos. Uma segunda prioridade seria atender os usos entre a comunidade São Pedro e o encontro com o Brígida, né? Então, essa seria uma segunda prioridade que nós poderíamos estabelecer. E uma terceira prioridade, o terceiro trecho, né? Entre o encontro do São Pedro com o Brígida e o São Francisco, tá? Eu estou falando em prioridade para a gente já ir pensando, né, em formas de definir aí procedimentos para os diferentes momentos em que o Entremonte pode se encontrar daqui para frente, tá? Essa é uma discussão mais à frente. Bom, senhores, nós temos hoje essa situação. Eu peguei aqui um gráfico das informações que nós conseguimos disponibilizar de maio de 2005 até o dia 29 de abril de 2022, né? O açude já esteve nos seus momentos de melhor acumulação, como vocês veem aqui, né? Em 2005, 2006, ele estava próximo aqui a 200 milhões acumulados, né? Ou seja, cerca de 60 milhões abaixo do nível máximo, né, do açude, ou seja, uma quantidade de água muito significativa.
Como ele começou a descer a partir de 2008 e não parou mais, nós passamos a conviver com uma situação muito ruim, né? E que consagrou com uma situação aqui em 2017, 2018, e principalmente aqui em 2013, com praticamente o secamento desse reservatório. Tá? Hoje, ele não está seco, mas ele está com um volume de 50% do valor mínimo que nós prevíamos, estimamos para a cota de volume morto, né? Então, aqui, dando um zoom, né, ampliando isso de 2013 para cá, a gente vê que a situação hoje é muito ruim, né? Já esteve pior, né, em 2013, mas hoje, com a quantidade de água que tem no açude, mesmo com praticamente quase nada de uso, a tendência desse açude chegar lá em fevereiro com um volume praticamente zero é muito grande em função da grande evaporação que existe aí nessa região. Tá? Então, há aqui hoje duas questões que são relevantes. A primeira é que não tem como a água sair para o Riacho São Pedro, uma vez que ele está aqui quase 2 metros, né? 1,374 seria a cota mínima, nós estamos aqui com 1,66 m abaixo da cota mínima para sair água. Né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, que provavelmente o Ailton pode nos dizer aí, que essa água não deve estar sendo suficiente nem para os usos lá em cima. Então, é uma quantidade de água que provavelmente vai se evaporar. Né? Então, é esse, diríamos, o retrato, né, da situação, que é uma situação assim, muito complicada, né? E aí eu queria abrir, então, aqui com os senhores, para a gente conversar, primeiro, sobre essa situação, se isso que eu apresentei com relação ao volume corresponde à realidade. Ponto 2, se os usos, como estão os usos hoje no Riacho São Pedro, como estão os usos aí no Entremontes, né? A gente poderia falar também, né, sobre as providências que estão sendo tomadas, né, uma vez que, como a gente está com pouca água no açude, estava comentando com a Norma antes, essa é uma situação favorável à recuperação do reservatório, né, uma vez que quanto menos água tiver no açude, mais fácil vai ser mexer nas estruturas, tanto a montante quanto a jusante, uma vez que o custo de mergulhador é algo que onera bastante, né, a recuperação desses dispositivos hidromecânicos. Né? Então, se por um lado a gente tem uma situação ruim, do ponto de vista de não ter água, por outro lado, nós temos uma situação boa, que é o momento ideal, né, para poder fazer essas recuperações. Tá? Então, eu queria conversar, abrir para vocês, para a gente ver esses 3 pontos, né? A questão da água disponível, dos usos a jusante, a montante e a recuperação do hidromecânico. Bom, então, eu queria abrir. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ailton, eu vou provocar aqui, então, já que vocês estão quietinhos. Ailton, com relação à parte de cima do açude, como que está aí? Primeiro, eu queria que você confirmasse se essas informações que eu apresentei estão corretas, dessa localização dos usuários, e o segundo, como que está a situação hoje aí na parte de cima da barragem. Wildo, confere tudo o que você falou aí, essas apresentações aí. O nível da barragem é esse mesmo, está muito baixo, onde tem aqueles pontos lá que é os usuários daqui, esses pontos foram marcados nos usuários onde estava a represa naquela época. E tem muito mais acima daquela parte. Lá tem mais também que está abaixo, que
quando vai se aproximando muito da parede, vai diminuindo os usuários, assim, porque de um lado da barragem, que é o lado onde tem o sangrador, quando está muito próximo à represa, tem muita serra, e ali não tem nem como o pessoal plantar, é mais da água animal e tal. O outro lado tem também, é um lado que não tem muita serra, mas quando se aproxima da barragem, tem umas propriedades grandes que é cercada de donos que moram fora e as pessoas não têm muito acesso ali. E o nível é esse, confere ali, onde tinha aqueles marcos que eram os usuários. Hoje ali não tem mais nada, a represa baixou bastante e aquele pessoal já pararam, não produz mais, mais ali os de animal, pastagem, aquela coisa, e faz cacimba para dar água aos animais. E essa situação, quanto à comporta, é o momento exato ideal para fazer a reforma lá, porque baixou, não precisa de mergulhador, pode entrar por os dois lados, tá? É o momento ideal. Essa é a hora, agora que passou o período da chuva aqui, a barragem não pegou nem 1 centímetro de água, só baixa, né? Evaporação, essa coisa, algum carro que pega, baixa pouco também agora. Mas é isso, a situação é essa da barragem agora, no momento. Tá, só me confirma o seguinte, essa região, então, mais próxima da barragem, é uma região que tem muita montanha, você falou que são grandes propriedades, e pelo que eu entendi também, a terra não deve ser muito boa ali não, né? Não é boa também por isso, porque ela passa muito tempo embaixo, né? É submersa lá, e é uma terra que ela não é muito produtiva, porque tem um pouco de sal, e também é um terreno que, com uma chuva que não precisa ser muito forte, ela cobre rápido, aí o pessoal não confia muito lá, quando é muito próximo da barragem. Entendi. E os pescadores? Tem pescador aí na barragem? Muitos pescadores, até está acontecendo uma situação que foi bom você lembrar, que eu já tinha até esquecido. Ontem eu estive conversando com um pescador aqui, que ele pesca há muito tempo na barragem, tem aquela carteirinha lá que recebe, na época da Piracema, um auxílio do governo. E muitos pescadores que vieram de fora, pegando peixe pequeno, e tá uma confusão danada aqui, assim, entre eles, né? Porque uns é contra, outros é a favor e tal. Tem muitos pescadores. Além dos daqui, veio muitos de fora, de outros que pescavam em outras barragens, que estão uma situação, não sei se é pior do que aqui. Mas tem bastante pescadores aqui. Entendi. Tá, mas com esse volume que tem, eles conseguem, né? Porque tem bastante água ainda, né? Consegue sobreviver ainda aqui, tá bom. da pesca aqui. Maravilha, obrigado. Erenilton, essa parte de baixo aí, esses usuários, esses barramentos, conta para a gente aí. Conta para a gente. Bom dia. Doutor, o que tinha de falar, o senhor já falou aí sobre a recuperação do coisa, é no tempo certo, né? Como você vem falando aí, tudo bom. Agora, a gente do Suzante está numa situação meio triste, por causa que não tem água na barragem. Onde tem mais terra para o pessoal trabalhar é da barragem desce para baixo, né? Do lado do lado de baixo da barragem, é onde não tem água, né? Aí quer dizer que agora é só esperar por a vontade de Deus colocar água lá, recarregar essa barragem. Esse ano é crítico para nós, os usuários. Ok, então você já falou muitas coisas aí que é exato. Chegou o tempo, agora é brigar pelos esses órgãos para consertar essas torneiras, porque quando chega a água na barragem, não tem muita complicação, porque abre as comportas rápido, chega a água mais rápido no lugar que é para chegar, a evaporação diminui, né? Porque quanto mais passa tempo correndo a água, mais a evaporação, tanto do lado do montante como do usante, vai evaporar mais, né? De que quando gasta 15 ou 20 dias para chegar a água num certo lugar, que vai ser contemplado,
Quer dizer que a água sendo pouca, que as torneiras estão colocando água pouca para fora, ela vai demorar mais tempo, né? Aí vai evaporar mais. E ela estando consertadinha no jeito, com poucos dias ela chega no local exato, que a gente pede a água para liberação. Aí, o que a gente tem que cobrar é esses consertos dessas torneiras. E situação é triste, porque não tem água, né? Para quê? Não tem água para liberar, né? Pronto. É só o que eu tenho para dizer. Tá. Agora, deixa eu... Só duas questões, Erenilton. Primeiro, é com relação à comunidade de São Pedro. Ou seja, está todo mundo lá na comunidade de São Pedro ciente dessa situação, não é isso? Tá. Por causa que estão vendo que não tem essa água, né? Não vai nem... A gente não vai nem fazer, assim... não tem nem como a gente lançar um pedido de liberação de água, né? Como é que... Se ela não tem capacidade de liberar essa água, para quê, né? Eu estava esperando o pessoal daí, dos usantes de perto aí, se manifestarem, para me dizer como é que tá, que eu nunca andei para lá mais não andei mais para lá não. Eu não sei nem como é que tá, mas aí o Cordeiro está dizendo aí que não tem essas águas, né, para liberar. A gente está confiando nele aí que a situação tá triste, né, que não tem como. Tá bom. Agora, a questão assim, essa uma questão que a gente poderia ver, Erenilton, Lúcia, aí, qual que é a estratégia da Prefeitura de Parnamirim para atender essa população, né, uma vez que daqui para frente a situação vai ficar só cada vez pior, né? Então, eu acho que para a reunião de quarta-feira, Lúcia e Gustavo, a gente pudesse aí trazer o pessoal da Secretaria de Agricultura de Parnamirim, né, e a Defesa Civil, para traçar algumas estratégias aí para essa região acima do Brígida, né? Eu queria ouvir da APAC, o que vocês podem dizer para a gente sobre a liberação de água do Chapéu para atender essa região para baixo do São Pedro. Tem alguma novidade aí, Gustavo, Robertson, Lúcia? Quem pode responder, eu acho que é Robertson. De fato, eu não sei a novidade. A mesma situação de Entremontes está Chapéu. Chapéu já está quase em colapso. Se a gente tiver 1 metro de coluna d'água, meio metro de coluna d'água para descarga é muito. E a gente vai ter uma reunião, que não vai ser uma reunião de alocação, vai ser uma reunião para... Só porque como não houve uma recarga do reservatório, a gente só vai conversar para ver como vai ser acordado, se vai haver uma liberação daqui para o final do ano, que não vai chegar a atender e chegar onde está Antônio Erenilton. A água a gente sabe que não chega lá se abrir. No máximo vai chegar na metade do caminho, porque são 70 quilômetros até Antônio Erenilton. Então a distância é muito maior do que Entre Montes. Então o Chapéu não tem, na situação que está hoje, não tem condições de atender após a confluência entre o Riacho São Pedro e o Riacho de lá, o Chapéu. Maravilha. Maravilha, assim, péssimo, né? Mas maravilha pela informação. Maravilha é uma palavra errada. Péssimo para todos nós, não só para eles. A gente quer que tenha água, né? Isso aí, Salatiel, você vê que reforça a necessidade de a gente saber como que são essas iniciativas, né? De trazer água via Canal do Entremontes, né? Se isso vai para frente, se não vai, né? Eu acho que isso seria muito interessante mesmo para a reunião de quarta-feira, né? Mas vamos ver aqui, nós temos aqui o Décio, né? E o Alexandre. Aliás, o Décio saiu, parece que saiu, caiu. Deixa Wilde, deixa eu fazer só reforçando o que você falou aí, né? Eu também estou com esperançoso, porque o ramal do Entremontes, né, ele vem num processo, né, muito, como eu posso dizer, longo, né, de definições, de projetos,
Por isso que eu preciso buscar esses dados pela importância desse ramal. Esse ramal, inclusive, tem, como o Chapéu fica uma cota maior, está previsto no projeto básico uma estação de bombeamento para que chegue a água do Chapéu. E segue o ramal até Entremontes. Então, eu reforço a importância, né, desse encontro envolvendo os líderes locais, né, para depois vocês também afinarem, junto com a APAC, junto com a Secretaria, né, de Recursos Hídricos do Estado, né, a defesa desses riachos o uso racional dessa água, né? Você já tem a ANA com um medidor, uma estação de monitoramento, que o Wilde falou a respeito da curva. Essa curva é importante porque vai dar segurança na informação da vazão que vai sair do Entremontes para vocês, para justamente minimizar, vocês terem um cálculo preciso do que vocês vão precisar e o quanto vai realmente sair, porque é natural que tenhamos perda por evaporação, por infiltração, e ainda mais nas épocas mais secas, né? Quando na época de chuva, não, porque o solo está encharcado e essa vazão passa tranquilamente. Então, vamos ter esperanças e continuar com esse trabalho. Vocês devem continuar com esse trabalho, junto à PAC, que faz um trabalho fantástico no Estado. Viu? Vocês fiquem seguros que isso tudo se resolve, né, na medida do possível. Ok, Salatiel. Então, a gente conta aí com a sua participação na quarta-feira, trazendo novidades para a gente. Norma, por favor. Eu gostaria de lembrar que o ano passado só ocorreu aquela liberação, que a equipe de engenheiros lá da Paraíba, do DENOX da Paraíba, fez uma operação de emergência para liberar aquela água. E que se no momento tivesse água na barragem, não tem como operar essas comportas. Ele disse que agora está impossível. Então, por isso, tem que ser essa recuperação de urgência, porque mesmo se chover, não tem condição de liberação. Só esse é o recado aí do coordenador Alexandre Moura. Ok. Alexandre Moura. Alexandre, nós temos conversado aí já antes, né, Alexandre, sobre essas questões aí dos hidromecânicos, né? E aí, tem novidade boa. Gente, Alexandre. Oi, pessoal. Quem estava só informando, o Décio perdeu a conexão, tá tentando ainda entrar. Ele entrou. Não. Entrou? Não sei se quanto tem a informação que aí o Décio pode passar, ele está entrando em contato com o Mariano, que é o engenheiro do DENOX no estado da Paraíba, né, que é a pessoa que está responsável pelo orçamento dessa recuperação. E vou pedir aqui, vou anunciar aqui uma boa notícia que acabamos de receber, que é quanto à CPRH. A CPRH emitirá até o final do dia de hoje, né, a dispensa, né, de licenciamento ambiental para as obras de recuperação naquele entendimento, né, que não vai haver alteração de volume ou qualquer alteração nas condições ambientais onde essas barragens já estão estabelecidas há muitos anos, né? E queria agradecer aqui, mesmo ele não estando presente, a Eduardo Elvino, né, que é um dos diretores da CPRH, pelo empenho dele em compreender essa necessidade. Então, acho que essa é uma das notícias melhores, tanto para Entremontes como para as demais barragens do DENOX. Muito obrigado, Alexandre. Só para as pessoas que não estavam acompanhando, essa pendência do licenciamento ambiental estava dificultando o processo licitatório. Então, com essa liberação, nós já temos o procedimento mais liberado. Agora precisamos dos orçamentos. Aí eu vou passar aqui para o doutor Décio, né, doutor Décio? Tudo bem? Está nos ouvindo melhor agora? Está perfeito agora. Rapaz, a gente vem nessa luta aí, Alexandre bem sabe,
para a gente conseguir essa liberação por parte da CPRH. Graças a Deus, nós tivemos umas três reuniões, né, Alexandre? Para podermos alinhar isso com o pessoal da CPRH, para demonstrar que não havia essa necessidade da licença ambiental, né? Exercer esse convencimento, e graças a Deus saiu, né? Então, com essa liberação, inclusive, na reunião que participamos, eu e o Alexandre, a gente incluiu até outra barragem, né, Alexandre, que não estava no pedido, e ele vai dar autorização já para as 3, né, Wilde? Inclusive, aquele processo que está lá, que está sendo levado à licitação por Fortaleza, está na pendência dessa liberação, não é isso, Wilde? Não me falha a memória. Né? E os outros 2, eu tentei ver se o doutor Mariano participava dessa reunião, dessa questão orçamentária, mas ele estava com viagem. Está chegando agora às 10h30, ele me disse que está chegando em Campina Grande e vai tentar me atualizar sobre essa questão orçamentária. E aí, eu tendo esses números, essas coisas, eu volto a dialogar contigo, porque esses processos a gente está fazendo com a ajuda do doutor Mariano, que é desse setor, que é justamente dessa questão do hidromecânico, né? Com essa licença, a gente já ganha um bom tempo, né, Wilde? Porque aí eu acho que agora a gente pode segmento para a gente ver essa questão orçamentária, para passar para vocês, para a Ana, para que aí vocês disponibilizem e a gente dê seguimento nessas obras. Muito bom, Décio. Muito obrigado pelas informações e muito obrigado pela presença também, viu, Décio? Muito importante você passar essas informações para a gente aqui, né? Bom, então deixa eu só dar uma resumida aqui para vocês com relação a esse hidromecânico. Nós temos na ANA cerca de R$1 milhão para poder disponibilizar aí para melhoramentos em reservatórios, em especial hidromecânicos que estão com problema. Nós estamos, já passamos isso para o doutor Décio, estamos aqui no TED de Salgueiro, que é aquela barragem que fica entre Verdejante e Salgueiro. A gente está com um processo aqui já bem avançado para poder liberar os recursos, e estamos aguardando o orçamento de Abóboras e de Entremontes, né, para que a gente possa também financiar, né, por recursos da Agência Nacional de Águas, essas intervenções. Tá? Hoje à tarde a gente vai ter uma reunião com o pessoal de Abóboras, a gente vai passar essas informações para eles. Se o Denox puder estar presente também e passar, eu acho que seria muito, muito importante, né? Assim como nós já falamos, Décio, aqui, esse momento é o melhor momento até para reduzir os custos de intervenção, entendeu? Agora a gente vai conseguir fazer um bom trabalho com um custo menor em função do baixo nível do reservatório, né? Isso eu ainda estava conectado quando você fez essa observação aí. Maravilha, maravilha. Então, e com essa liberação da CPRH, né, a gente tem até que agradecer também aqui, né, Décio, a articulação que foi feita com a APAC, né? O apoio da APAC junto à CPRH, eu acho que essas parcerias aí estão dando resultado e a gente tem que continuar com elas, né? Tá? Então, ou seja, para essa reunião de hoje, não sei se a Norma está com a palavra, a mão levantada, Norma, é isso? Não? Não, levantei não. Tá. Mas é importante saber aí sobre Salgueiro, saber que tudo isso já tem orçamento, né? Só falta atualizar esse orçamento de todas, Entremontes, Salgueiro, Abóbora, né? Inclusive Jackson, lá de Fortaleza, fez um levantamento geral, que aqui a gente só tinha o orçamento do hidromecânico da parte de Jusante, não tinha da parte de Montana. Mas Jackson fez um orçamento geral, inclusive colocando enrocamento na parte de Jusante, que só tem enrocamento na parte de Montana. Então, acho que só são atualizações de dados, acredito, de preços. Ok. Bom, senhores,
O seu som está muito ruim, viu, Norma? Depois, se você puder, para a reunião de quarta-feira, tentar melhorar, na hora que você fala, está dando um ruído bem grande. Mas, vamos lá. Então, tentando resumir. Temos aí uma situação, um conhecimento razoável da situação, dos volumes, né? E temos aqui que fazer alguns encaminhamentos. Então, a proposta é que na reunião de quarta-feira, a gente vai focar na questão de conhecer o que o governo federal está propondo para o canal Entre Montes e para a recuperação da barragem de forma mais ampla, né? Que aí a Codevasf vai buscar essas informações para a gente. Então, a gente vai abrir um espaço aqui para a Codevasf poder fazer essa apresentação e esperamos que até quarta-feira a gente tenha aí, por parte do DENOX, né, uma informação mais precisa ainda sobre o orçamento, né, para a recuperação do Entre Montes, né, que está sendo elaborado pelo DENOX da Paraíba. Então, a gente já poderia, ou seja, nossa agenda hoje seriam essas duas, a agenda para quarta-feira seriam essas duas questões e mais uma terceira questão, né, que aí eu provoco novamente aí o Gustavo e a Lúcia, no sentido de trazer a Prefeitura de Parnamirim, né, para que venha para essa reunião dizer para a gente o que ela está planejando para poder atender a pedidos de atendimento emergencial dessas comunidades que não têm como ser atendidas pelo Entre Montes. Pode ser, Gustavo, pode ser, Lúcia. Gustavo, Lúcia, estão me ouvindo? Oi, a gente tem assim, Wilder, a gente pode tentar o contato, né? Eu acho que a Prefeitura de Parnamirim faz parte lá do grupo de WhatsApp. Eu não sei de informar se ele faz parte. A gente tem que chegar, eu acho que junto, né? Assim, especificamente da pessoa, né? E até a pessoa que é da prefeitura, que é representante em Entre Montes, foi quem mandou o convite e tudo. Eu estranho não estar aqui, né? Mas a gente faz o reforço. Você entendeu, né, Lúcia? Eu acho que a gente tem que se planejar para essa situação, para atender aquela comunidade. E a prefeitura pode nos dar aí alguma orientação, né? Doutor Décio, o senhor está querendo a palavra? Sim, Wilde. Rapidinho. Eu só queria lhe comunicar, vou ver se eu consigo essas informações para hoje à tarde, porque quarta-feira eu não vou poder participar da reunião, que eu estarei numa reunião coletiva das coordenações do DENOX em Fortaleza. Inclusive, esses dados, essas informações eu estou coletando para levar também para a diretoria geral, tá certo? Aí eu não vou poder participar, eu já estou me adiantando em relação a isso, que nesse período eu estarei em Fortaleza numa reunião da coordenadoria, convocada pelo diretor-geral, tá certo? Ok, maravilha. Mas se o Alexandre puder trazer essas informações, se ele puder participar, ou a mesma a Norma, né? Aí vocês avaliam aí. Pronto, eu passo. E se vocês tiverem dificuldade, eu tenho um contato com o vice-prefeito lá de Parnamirim. Se precisarem da minha interferência, eu posso ligar para ele, eu tenho um contato pessoal com ele, para que ele designe alguém aí e para poder participar dessa reunião às 14h30. Posso também ajudar nesse sentido. Acho que toda a articulação ela é bem-vinda, né? Ok, farei isso. Bom. Ok. Bom, senhores, para a gente, então, não se estender mais, eu acho que essas são as informações. Eu queria saber se alguém tem mais alguma consideração a fazer ou se a gente pode encerrar e retornamos, então, na quarta-feira, às 9h, né? Pediria aí o esforço aí do pessoal aí da região, né? Estou vendo aqui o Antônio Erenildo, o Ailton, o Elias, né? No sentido de divulgar aí para que as pessoas possam saber exatamente o que está acontecendo. A gente começa na quarta-feira, às 9h. Podemos fazer assim, encerrar agora e retomarmos na quarta?
Sim, doutor Hildo, assim, a gente convocar, a gente convoca. A gente convida eles e eles não aparecem. Olha, Elias, eu convidei, ele já apareceu. Mas teve muitos aí que a gente fez o convite e eles não apareceram. Eu não sei o que aconteceu. A gente não pode... Essa via internet, às vezes é porque falha na hora, né? Aí a gente faz o convite. A gente tem o acesso com muita gente e a gente faz o convite. Agora, era importante participar para ver como é que é o sistema, como é que acontecem as coisas, né? É muito maravilhoso participar, mas o pessoal às vezes não tem internet. Ou fico conversando com um colega aqui, rapaz, eu só não vou participar porque é online. Se fosse presencial, eu ia, mas online eu não tenho internet. Eu não tenho internet para participar. Aí eu não posso fazer nada, porque agora tem que ser online mesmo. Ok, mais alguém? Encaminhamento Mais algum encaminhamento? Ninguém? Wilder, Pois não? Eu não sei se pode ser como ponto para a próxima reunião, mas queria destacar já aqui agora sobre quando tiver água na barragem que for suficiente para liberar lá para o pessoal que mora mais embaixo, estabelecer também uma certa quantidade de vezes que possa abrir a comporta para liberar água, né? Isso porque antigamente, quando ela encheu em 2004, era sem limite. A gente tem informação de que a água ficava caindo lá no São Francisco, caindo lá e ficava 2 meses aberto e abria sempre que queria. A gente sabe quanto dura uma água nessas pequenas barragens que tem lá. Ou seja, abrir 2 ou 3 vezes por ano talvez seja suficiente para que eles lá não sofram igual a gente sofre aqui quando isso acontece, de liberar água sem limite e a gente fica sem nada aqui. Eu digo a gente porque a gente está um pouco mais próximo da barragem, mas tem milhares de pessoas que moram mais acima na represa que também necessitam muito dessa água. E por essa falta de controle que tinha antigamente, eles logo ficavam sem água. Então eu queria que a gente debatesse na próxima reunião sobre isso, né? De 2 ou uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, outra no meio termo, assim, talvez se caso seja necessário, né? Que tenha esse controle para que eles não sofram lá, nem a gente aqui, né? Que a gente vê que quando é para liberar água lá, não todos, mas muitas pessoas com certo egoísmo, assim, de só resolver a parte deles e não pensar que a gente aqui também está precisando dessa água. Aí é sobre isso. Não, eu entendi, Ailton. Eu acho que nós temos sempre essa preocupação, mas eu queria aproveitar o momento, Ailton, que como esse problema hoje não existe, né? A gente poderia focar nas ações que vão nos unir. Entendeu? O que nos une hoje? Nos une hoje é recuperar o reservatório, atender a todos aqueles que não têm água hoje, fazer com que essas ações sejam executadas, conhecer essas ações da transposição de São Francisco. Eu acho que isso nos une. E essa outra questão sua, que é super importante, talvez a gente possa adiar ela para o ano que vem, né? Porque a gente sabe que vai chover, eu tenho certeza que vai chover, entendeu? E aí a gente vai estar no momento melhor para poder conversar sobre isso, em vez de a gente levantar agora uma questão que não tem um uso, pelo menos, nesse próximo ano. Pode ser, Ailton? Pode ser, eu entendi. Até fico feliz aí, uma notícia boa demais para a gente aqui sobre esse canal aí que já estão se metendo para construir, né? Já é uma notícia boa que eu vou passar para a turma aqui, que o pessoal pergunta muito sobre isso, né? E convido o povo para participar da reunião. Vou convidar o máximo de pessoas que puder, os presidentes de associações, todos que tem aqui, para participar da próxima. Tá bom? Nós temos agora que nos unir. Não vamos colocar pimenta aqui, não, porque esse não é o momento, né? Tá bom?
Combinado, gente? Então vamos encerrar essa reunião. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Estou parando a gravação.